Eu tenho a satisfação de apresentar o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, que vai fazer a apresentação de hoje, mas eu queria dar algumas referências um pouco mais precisas sobre o general, que é a forma, acho que da gente e o pessoal de casa também, se puder fazer perguntas pela internet. Se as perguntas chegarem aqui a tempo, né, porque às vezes a internet, o caminho demora, né? O general é natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, né? Ele foi chefe da assessoria parlamentar do Exército, chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, 7º subchefe do Estado-Maior do Exército e chefe da Assessoria Especial de Gestão e Projetos do Estado-Maior do Exército, né? Ele exerceu a função de adjunto do ADIDO junto à Embaixada do Brasil na China e atualmente é vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Então, sem mais delongas, muito obrigado pela presença, a casa é sua, dispõe, acho que essa conversa entre a academia, os profissionais que militam ao redor do tema desenvolvimento tecnológico, inovação e as Forças Armadas, no caso aqui o Exército, é da maior importância. Todos nós sabemos que vários países avançados, para não dizer todos os países avançados, têm um desenvolvimento tecnológico muitas vezes puxado pelas Forças Armadas, que aí tem também, os desenvolvimentos têm um uso tanto militar, obviamente, quanto civil. Os casos são imensos, acho que não precisamos mais nos estender nisso. E o pessoal de casa, se quiser fazer perguntas, está no site que vocês devem estar acessando, mas aqui atrás tem os endereços tanto para e-mail quanto do Twitter. As perguntas chegando, elas são encaminhadas diretamente para a nossa discussão. Muito obrigado, general. Muito obrigado, professor. Mil desculpas pelo atraso, embora tenha sido involuntário. E pelo telefone o Peterson me disse que algumas pessoas estavam aqui teimosamente, né, aguardando, e eu falei para ele: Peterson, se tiver uma pessoa já vale a pena, né? Então a presença de vocês aqui eu considero uma homenagem e sou extremamente agradecido. E mais uma vez peço desculpa. Gostaria de salientar a presença do empresário, o senhor Omar Afrange, empresário na área de aciaria, siderurgia e metalurgia, né? Em Resende. É um grande amigo e está me prestigiando aqui com a sua presença. Além de pessoas com quem temos interagido, do lado do SEGERD, né, da Fiesp, da ESG, companheiros de farda. E o Peterson, cadê o Peterson? O Peterson já assistiu tanto a minha palestra, pensei que você tinha fugido, Peterson. O Peterson é uma figura fantástica, tem feito um trabalho buscando a interação, atuando na área de planejamento estratégico, de segurança, defesa, e buscando a interação do ambiente acadêmico conosco, com as instituições militares, e até eu ressalvo, destaco a coragem que o Peterson tem tido. Nós estávamos lembrando agora, a primeira vez que eu vim à USP foi em 2006, né, Peterson? Quando estava havendo um movimento enorme com ocupação do campus aqui, de áreas do campus e tal. E eu falei, bem, quando eu saí, estava tudo bem. Eu falei, Peters, um general entrou na USP num dia disso, não levou nenhuma ovada, né? Quer dizer, nós estamos evoluindo bem. E desde a queda do Muro de Berlim, 1991 por aí, começou o que convencionaram chamar de pós-modernismo militar. E a principal característica desse período é a visão sistêmica da defesa. Cada vez mais a defesa deixa de ser prerrogativa dos militares. E a tendência é porque, como a estrutura militar ela é muito cara, o militar fardado, a destinação dele nos países mais desenvolvidos, países do primeiro mundo, a destinação do militar fardado é ir para a guerra. Todas as outras funções da defesa estão sendo ocupadas por civis. E essa é uma tendência que nós estamos vivendo. Felizmente, estamos vivendo essa tendência aqui no Brasil. Chambelán dizia que
Chamberlain ou Clemenceau, dos dois, dizia que a guerra é um assunto sério demais para ficar na mão dos militares, né? E isso é uma grande verdade, grande verdade. A defesa é um problema da sociedade e não dos militares. Nós vamos falar sobre o sistema de vigilância de fronteira, mas eu vou colocar isso num contexto um pouco mais amplo, que é o aparelhamento do Exército, dentro de um contexto mais amplo, que é a transformação do Exército, um período de mudanças que nós estamos experimentando, e isso dentro de um contexto mais amplo, que é o papel do Exército no país e na sociedade, tudo de forma bastante breve. A missão das Forças Armadas vem da Constituição, né? Do artigo 142, ele diz são instituições nacionais permanentes. Nacional e permanente são interrelacionados. Por que as Forças Armadas são instituições permanentes? O que isso quer dizer? Dois aspectos. Primeiro, porque elas são instituições de Estado, né? E o Estado é permanente. E segundo, do ponto de vista histórico, é porque quando os agrupamentos humanos se caracterizam como um agrupamento humano, né? Eles começam a adquirir uma cultura comum, sempre há um segmento desse agrupamento humano encarregado da segurança coletiva, fruto do instinto de sobrevivência coletiva. E à medida que esse agrupamento humano vai incorporando novos elementos culturais, vai se tornando mais complexo, e quando ele chega ao nível de constituir-se uma nação, ali já existe um embrião de uma força armada. E quando esta nação se torna independente, a força armada, o exército já existe. Então, o exército, as forças armadas e principalmente o exército, faz parte da essência da nacionalidade de um povo. Por isso que ele é uma instituição permanente. O outro aspecto importante a destacar é a questão da hierarquia e disciplina. Por que milico tem mania de hierarquia e disciplina? Por duas razões. Primeiro, porque hierarquia e disciplina, elas proporcionam, elas garantem a coesão da instituição, a unidade da instituição. Sempre que uma instituição armada, ela perde essa coesão, invariavelmente ela traz desgraça para ela própria e para a sociedade a qual ela serve. As guerras civis, normalmente, têm este componente de perda da coesão das instituições armadas, das forças armadas do país. E o outro aspecto importantíssimo na disciplina e na hierarquia é que elas proporcionam os mecanismos para a contenção da violência. A violência é como um fluido, que quando você emprega a violência ou você derrama a violência, ela se expande, você não tem como controlá-la. E o mecanismo para isso, de você mantê-la sob controle, vem exatamente do que a hierarquia e a disciplina proporcionam. Se alguém aqui luta judô, ou luta jiu-jitsu, ou luta karatê, sabe que quando ele vai às aulas, né, quando ele está treinando judô e karatê, ele não está apenas treinando a parte dos golpes. Há um conjunto de princípios de toda a ordem que tem esse papel, exatamente. Porque um sujeito, um faixa preta de karatê, sem esses controles, né, internos dos princípios daquela filosofia, enfim, tudo isso, ele se torna um perigo. Assim são as instituições armadas. Daí a importância da hierarquia e da disciplina. As missões do Exército vêm, né, do artigo 142 e de outros dispositivos, leis, a Lei Complementar 97, outras leis, a Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa. Daí nós tiramos as missões do Exército, e eu não vou falar já das missões, mas eu vou colocar aqui uma referência a cenários prospectivos para o final dessa década. Para o final dessa década, nós temos indicações de que o Brasil vai ser ator global. E seremos a quinta economia do mundo, pelo menos, pleiteando assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, inexoravelmente, vamos ser ator global. Já estamos nos tornando atores globais. Não é? Segundo é a questão da integração sul-americana, que ela é inexorável, ela avança e, ao mesmo tempo em que ela avança, o nosso país se descola, né, desse contexto sul-americano e cada vez ele vai cumprir o papel mais importante na integração sul-americana.
Daí a importância do próprio Brasil se preocupar com essa integração sul-americana, porque para que o Brasil decole, ele não vai conseguir levar preso na decolagem todos os problemas referentes, né, próprios dos países que são vizinhos. E a gente se desenvolvendo, nós vamos gerar assimetrias, desigualdades grandes, e vamos estar atraindo sempre para dentro do nosso território os problemas dos países vizinhos. O Brasil vai acabar se tornando um país de imigrantes, né, a exemplo dos Estados Unidos e alguns países da Europa. E basta andarmos aqui pelo centro de São Paulo e vermos já indícios disso, né? Pessoas de outros países que estão aqui tentando uma vida melhor. Isso traz coisas boas e traz coisas ruins, né? Ainda mais num país que tem as fronteiras como nós temos. E aqui, violência nos grandes centros urbanos, ela avança. Internacionalmente, a disputa por recursos naturais. Viram que agora todos os recursos naturais, as commodities, os preços estão excelentes. Isso está sendo altamente positivo para nós, né? Os cereais, por exemplo, a parte de alimentação, os minérios, enfim, o próprio petróleo. E o agravamento das questões ambientais, que nitidamente está ocorrendo. E esse é um problema sério que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, tem que definir como vai tratar. Há que se buscar um equilíbrio disso, né? Porque temos que garantir a sustentabilidade e o não esgotamento dos nossos recursos naturais, e ao mesmo tempo também não podemos sacrificar o bem-estar e o desenvolvimento e a vida das nossas populações. E esse é um tema que é muito manipulado. Isso transformou em ideologia. E o problema das ideologias é que elas perdem o foco da realidade. Dizem que a diferença do comunismo soviético para o comunismo chinês é o pragmatismo chinês. Na União Soviética, quando a realidade não estava de acordo com a ideologia, mudavam a realidade. Na China, o chinês muda a ideologia. Alguma coisa tem errado, né? E nós corremos o risco de aqui a ideologia prevalecer sobre a realidade no que diz respeito a essas questões aqui. O Brasil tem 3 tarefas históricas, 3 tarefas geopolíticas ou geohistóricas para empreender ainda. Nós somos um país curioso, que em pleno século XXI, nós temos ainda metade do nosso território para ser integrado e ser ocupado. Quase metade do território brasileiro não está totalmente integrado, não está ocupado. Não há presença do Estado brasileiro numa parte enorme da Amazônia, por exemplo, e lá do Centro-Oeste. E nós temos que cumprir esta tarefa ainda, porque se pretendemos consolidar o entorno, nosso entorno sul-americano, e se pretendemos nos lançar como um ator global, nós não podemos ter vulnerabilidades relativas ao nosso território. Há um exemplo histórico para nós entendermos essa dinâmica que esse exemplo vem dos Estados Unidos, que a partir das 13 colônias, nos séculos 16, 17, fizeram a marcha para o oeste, ou seja, fizeram a expansão interna e consolidaram o seu território. Por meio de guerras, né, e por meio de aquisições e etc. Depois, eles consolidaram o seu entorno estratégico. E aí fizeram guerra com a Inglaterra, fizeram guerra com a Espanha, fizeram guerra com o México, aquelas guerras na América Central, as Banana War, como eles chamam, enfim, eles consolidaram esse entorno estratégico e garantiram a segurança absoluta do seu território, a sua integridade e a inviolabilidade das suas fronteiras. Isso ocorreu nos séculos 17, 18, até início do século 19. Depois de consolidado isso, aí eles se lançaram, enfim, no outro plano, se transformaram no ator global. Nós temos essas 3 tarefas históricas para executar, teremos que executá-las simultaneamente e sem fazer guerra, como eles fizeram, né? Então vejam a complexidade do que o Brasil tem que fazer ainda na sua evolução. Por isso nós temos concluir a expansão interna, e nessa expansão interna as Forças Armadas
sempre se atribuíram um papel importante, por meio do que a gente chama de estratégia da presença, uma herança que nós recebemos dos portugueses colonizadores, que somos a única presença do Estado, uma quantidade muito grande, numa área muito extensa do nosso país e da Amazônia. E a nossa capilaridade, ela garante a soberania, garante a integridade, e a presença das unidades, elas automaticamente trazem um mínimo de infraestrutura, de comunicações, de transporte, de energia, de saúde, de educação, que oferece condições para que a população se assente e desenvolva, inicie o desenvolvimento de uma atividade econômica que aos poucos vai se tornando mais complexa e vai se tornando autossustentável. Temos que desenvolver a cooperação regional e sempre, os militares falam sempre na questão da dissuasão, depois eu vou explicar. Só que não tem sentido a gente falar de dissuasão para países como Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim, praticamente todos os países sul-americanos. A nossa assimetria em relação aos Estados Unidos é de 1 para 10. Em relação a países como Bolívia, Paraguai, é de 100 para 1. Em relação à Argentina, é de 6 para 1. Quer dizer, nós não temos que estar preocupados com esse país, né, do ponto de vista militar, enfim. Nós temos que manter um equilíbrio estratégico, sim, né? O Brasil tem que ter um peso específico, mas nós temos que buscar a cooperação com esses países, inclusive no campo militar. E até no campo militar, à medida que nós incrementamos essa cooperação, nós estamos cooperando para a estabilidade interna desses países. A maioria das forças armadas dos países sul-americanos carece de estabilidade institucional, de institucionalização. E, fruto dos processos históricos, algumas dessas forças armadas hoje vivem situações extremamente difíceis, como, por exemplo, na Argentina, né, no Uruguai. E o contato conosco, né, o trabalhar junto, o relacionamento, eles mostrarem no seu ambiente interno dos países um bom relacionamento conosco, sempre proporciona a eles melhores condições. E o outro aspecto é a projeção extracontinental. Um país que quer ser ator global, ele tem que ter condições de fazer o que se chama projeção de poder. Se eu quero interferir, por exemplo, no Oriente Médio mesmo, no Irã, né? Questões do Irã, ou questões da Líbia, etc. É como um sujeito que chega de fora, no ambiente onde tem uma briga, ele resolve ir lá apartar, vamos perguntar, vem cá, o que você está fazendo aqui? Você é da onde? O que você pode interferir aqui? O que você pode fazer para isso? Então, se eu quero ter alguma capacidade de influência, de interferência, eu tenho que ter poder econômico, poder científico, tecnológico, tenho que ter poder militar, né, tenho que ter uma cultura que exerça uma certa influência. Então, esse é o poder nacional, capacidade de projeção de poder. E como parte dessa projeção de poder, eu tenho que ter condições de fazer projeção de força. Aí sim vem o componente militar. E a projeção de força não é só para a guerra. Projeção de força é para situações de calamidade, é para situações, interferência em conflitos internos, situação de força de paz. Ou, se brasileiros num determinado país em conflito sofrem ameaças, tem a sua sobrevivência ameaçada, eu tenho que ter condições de ir lá e resgatá-los, trazê-los em segurança, enfim. Então nós temos que ter essa capacidade vertebral e essa musculatura para dar essa sustentação, esse respaldo à projeção de poder do país. Então são 3 tarefas geopolíticas e da concepção estratégica do Exército que o próprio Exército se impôs, né, em alinhamento com o restante do Ministério da Defesa. Então está aqui a expansão interna, a projeção internacional e a integração regional. Fala um pouquinho de dissuasão. É importante, quando se discute Força Armada, entender que o principal papel da Força Armada não é fazer a guerra, é evitar a guerra. Sempre que uma Força Armada é empregada numa guerra para fazer face a um conflito ou emergência, é porque algo na sua tarefa precípua, na sua função precípua, falhou.
esse entendimento é importante para se discutir a estrutura de defesa, porque senão a gente entra numa discussão, num viés, em que num contexto sul-americano, a gente vai acabar chegando ao questionamento de força armada para quê, se eu não tenho ameaça? E esse é um problema que nós vivemos no Brasil. Nós, os militares, vivemos, porque somos um país em que a sociedade não tem percepção de ameaça. Ela não há nenhuma ameaça para a nossa integridade, para a nossa soberania, né? E no país, ainda com problemas tão sérios, desigualdade social, desigualdade regional, com carências básicas da população, necessidades básicas da população não sendo atendida, como você justificar o repasse de recurso para a área de defesa, que é uma área essencialmente não produtiva? Não é? Tem um professor Domício Proença, ele num debate sobre isso, a pessoa diz, no nosso país, a sociedade não tem percepção, necessidade de segurança, ele disse, olha, nada é tão vital para a sobrevivência humana quanto o oxigênio. Eu pergunto, alguém pensou aqui em oxigênio hoje? Só vamos pensar na iminência da falta do oxigênio, né? Então é isso que se vive, a gente vive naturalmente no nosso país. A dissuasão é o seguro que a sociedade paga. Tem um militar inglês que, não me lembro o nome dele agora, ele diz que costuma-se acusar os governos de desviarem recursos para a defesa, né, ao invés de aplicá-lo em outros bens, mas ele diz, não há bem mais caro do que a vida e a liberdade, né? Então, realmente, esse é um componente importante da sociedade, que o governo tem que estar atento, e nós ignorarmos essa questão da dissuasão é como o sujeito que tem uma casa, compra um cachorrão, né, para cuidar da casa, como a casa passa um tempão sem ser assaltada, ele diz, eu não preciso desse cachorro, minha casa não é assaltada, né? Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Na questão do pensamento de defesa nacional, houve um marco importantíssimo. Em junho de 2008, quando o presidente Lula assinou a Estratégia Nacional de Defesa. Ele atribuiu essa tarefa ao ministro Jobim, no sentido de que deveria colocar a defesa na agenda nacional, na pauta das discussões nacionais, porque ela absolutamente não estava, né? Não estava. E assim foi feito. O ministro Jobim costuma dizer que ele faz parte de uma geração política, geração pós-64, para quem assuntos de defesa sempre foi doicode, repressão, esse tipo de coisa. E eles nunca se preocuparam, nunca se interessaram, nunca se envolveram com a defesa, os parlamentares, os deputados, os políticos. Ficou um espaço vazio que os militares tiveram que eles sim ocupar. E a consequência disso foram as baixas séries orçamentárias, né? Porque como defesa não dá voto, isso é um problema dos militares, os parlamentares nunca se interessaram por isso. Então essa coisa passou a reverter a partir daí, e ela é histórica porque pela primeira vez na história moderna do Brasil, o poder político diz aos militares o que eles devem fazer. E esse é o fundamento, né, da defesa, a estrutura da defesa, ela deve cumprir esses preceitos. A prevalência do poder civil. Ele deve dizer ao militar como ele quer que a sociedade seja defendida. Então, a Estratégia Nacional de Defesa representa essa mudança de paradigma extremamente saudável. Para nós, excelente, porque em contrapartida há um compromisso agora por parte do governo. Né? Se ele me diz o que eu devo fazer, ele tem que me proporcionar os meios. Ele passa a fazer parte da questão. Então essa foi uma evolução muito grande. E o nosso país, vinha vivendo um problema. Da década de 30 à década de 80, o Brasil foi o país do mundo que mais cresceu. Nós tínhamos uma ideologia de desenvolvimento. Os mais velhos, Omar lembra, o Brasil era o país do futuro. Não era? Tinha uma coesão interna, um sentido de projeto o nosso país tinha. Naquelas décadas difíceis, né, décadas de 70, 80, enfim, o Brasil acabou perdendo essa ideologia de desenvolvimento e ficamos à deriva, sem projeto. E aí vieram as décadas perdidas,
década de 80 e a década de 90. Perdemos a ideologia de desenvolvimento, perdemos o sentido de projeto nacional. Houve tempo que se fazia as coisas nesse país. Ponte Rio-Niterói, BR-101, Itaipu. Antes até, eu falei 3 obras de governos militares, eu não estou querendo levar para esse lado. Aterro do Flamengo, por exemplo. Alguém vai ao Rio de Janeiro, passeia no Aterro do Flamengo? Petrobras, muito obrigado. Enfim. ITA, enfim. Qual é a outra? EGPROM? Estaleiros? Enfim. Se fazia as coisas no Brasil. Depois, nós perdemos essa coesão, esse sentido de projeto, perdemos a ideologia de desenvolvimento e ficamos à deriva. Em parte, um dos componentes que nos levou a isso, além das questões ideológicas, ou até consequência da questão ideológica, foi que nós abandonamos a estratégia de desenvolvimento nacional. Por quê? Porque era o pensamento que dava sustentação à estratégia de defesa nacional, né? Política de defesa nacional, estratégia de defesa nacional. Ela dava sustentação, era a base das políticas dos governos militares. Na reação aos governos militares, isso foi jogado fora, como diz, jogaram fora a água da bacia com o bebê dentro. Isso foi abandonado. Né? E numa concepção esquemática, em que o poder nacional ele é uno, né? Mas ele envolve o político, o científico, tecnológico, o militar, psicossocial, o econômico, e o que protege todos eles é a segurança nacional, nós incorporamos um neoliberalismo estratégico em que abandonamos a condição de segurança e adotamos a concepção de defesa nacional. A coisa de defesa ficou restrita só aos militares, à estrutura de defesa. Com isso, os outros setores da sociedade ficaram desprotegidos. E o que é a doutrina de segurança nacional? A doutrina de segurança nacional é uma metodologia de planejamento. Nunca foi um pensamento, uma doutrina, enfim, uma doutrina policialesca, como muitos davam a entender, e estigmatizando a Escola Superior de Guerra. Eu vi um debate uma vez chamando a Escola Superior de Guerra, a senhora conhece, Escola de Torturadores. Quer dizer, é desconhecer absolutamente o que se faz lá. Não é um método de planejamento em que se procura estabelecer objetivos, verificar quais são as dificuldades, os óbices, os obstáculos para se atingir os objetivos, e aí, concretamente, se superar esses objetivos. E ao ignorarmos a estratégia de defesa nacional, nós ficamos à mercê dos apagões. Essa foi a consequência prática. Tivemos o apagão elétrico, apagão aéreo, vivemos um permanente apagão da saúde, permanente apagão da educação, permanente apagão das nossas estradas, temos apagão de mão de obra qualificada, é um gargalo para o crescimento do Brasil hoje, né? Não temos mão de obra qualificada. E vejam que os países que consolidaram um projeto de desenvolvimento com bastante consistência recentemente foram países que não abandonaram essa concepção de segurança nacional, ou seja, planejar. Né? China, Coreia, Índia, são esses países que estão mantendo esse ritmo de crescimento. E é um país com potencialidades, tanto de recurso humano quanto de recursos naturais, e de sorte, não é? E veja que nesse contexto que nós estamos vivendo, a gente descobre o pré-sal, né? Veja que coisa incrível. Enfim, não justifica a gente não ter um ritmo sustentável de crescimento muito maior. Então essa é uma questão importante e que justiça seja feita o governo Lula, ele veio trabalhando para modificar isso. Ele colocou questões nacionais de forma a prevalecerem sobre, às vezes, questões ideológicas. Um momento em que isso ficou bem caracterizado foi aquela saída da ministra da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva. Né? Quer dizer, o governo Lula perdeu a paciência, porque não iam conseguir fazer nada no país. Nada no país. Estavam imobilizando o país. Veja que o Rodoanel aqui, quanto tempo ele está imobilizado, um trecho do Rodoanel,
por uma questão relativamente pequena que poderia ser resolvida facilmente se não fosse a questão ideológica. Vejam que a nossa base de lançamento de foguetes lá de Alcântara, quase que ela se inviabiliza também por uma questão de quilombola. Aqueles quilombolas têm direitos? Têm direitos, claro. Mas, enfim, tudo é negociável. Tudo é negociável. Né? Pode-se contemplar os interesses de todos os lados, mas como a coisa é conduzida ideologicamente, acaba inviabilizando o outro lado. A estratégia determinava as forças que elas deveriam desenvolver essas 3 capacidades operacionais básicas: monitoramento, vigilância, mobilidade e presença. Quando nós fizemos, a estratégia determinava que as forças tinham 6 meses para fazer o seu planejamento. E quando nós fizemos um diagnóstico, com muita facilidade vimos que isso aqui era um ponto fraco terrível: monitoramento e vigilância. Num país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com a fronteira terrestre de quase 17 mil quilômetros, a nossa capacidade de vigilância ainda depende do fator humano, de observação humana. Não temos sistemas tecnológicos, enfim, incorporados a nos proporcionar essa capacidade de monitoramento e vigilância, e esse é um problema muito sério que nós temos. Temos 3 países vizinhos produtores de cocaína. 3 países produtores de cocaína. Quer dizer, não estamos livres de nos transformar no México, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Essa é a realidade. A questão da mobilidade, que é a capacidade de se deslocar, fraquíssima, fraquíssima, né? E a estratégia da presença, que é o nosso ponto forte. Como eu disse, é uma herança dos portugueses. Temos na Amazônia 120 e poucas unidades espalhadas, enfim, em todos os lugares. E isso, ela serve de base para a vigilância e compensa um pouco o problema da mobilidade. Mas, enfim, esses eram 2 pontos fracos muito sérios. A estratégia foi de junho de 2008, determinava que em 6 meses, ou seja, até julho, a estratégia foi de dezembro de 2008. O presidente Lula assinou. Em 6 meses, ou seja, junho de 2009, nós tínhamos que as forças tinham que apresentar um plano de aparelhamento e um plano de articulação. Fizemos 2 planos de articulação. Articulação é a distribuição das unidades. Um para a Amazônia e outro para o restante do Brasil, que é o Sentinela da Pátria. E 2 programas de equipamento. Um para reequipar o Exército e outro para o Exército de hoje. E outro para equipar o Exército futuro. Aqui são projetos, basicamente, de ciência e tecnologia, com vistas a desenvolver os equipamentos que vão equipar o Exército. Quando o ciclo de vida, chamado ciclo de vida, dos equipamentos que estão sendo adquiridos agora se encerrar, nós pretendemos fazer as aquisições com base em sistemas desenvolvidos por nós, né, com grande participação das empresas. Na área da área acadêmica e na área de ciência e tecnologia também. Então essa é a concepção do nosso planejamento. Dentro do plano, vou retornar aqui, dentro do plano Amazônia Protegida, a concepção principal foi o sistema de vigilância de fronteira, exatamente para atender aquele ponto fraco da nossa a capacidade de vigilância e de monitoramento extremamente deficiente. Então desenvolvemos o sistema de vigilância da Amazônia. Qual é a concepção do sistema de vigilância da Amazônia? Uma rede de pelotões, um adensamento da rede de pelotões de fronteira que nós temos. Hoje nós temos 21, estamos planejando instalar mais 28 pelotões. Para que esses pelotões, na verdade, operem como uma célula de vigilância, um pelotão tecnológico, interligado ao sistema de comando e controle, que no futuro deverá contar com satélites, e hoje já está sendo estruturado um grande programa de satélite para o Brasil, com participação de empresas civis e participação do Ministério da Defesa, do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque um país como o nosso, com a extensão do nosso, não pode prescindir de satélites para suas comunicações, tanto comunicações civis quanto comunicações militares, para proporcionar às Forças Armadas uma capacidade de coordenação, de comando e de controle essencial.
Aqui em verde nós temos as brigadas que já existem. Na Amazônia, em vermelho, 3 brigadas que nós estamos planejando criar. Uma brigada para Foz, uma brigada em Manaus, que vai ser a reserva estratégica, e uma nova brigada no Acre. Por que uma nova brigada no Acre? Aquela região do Acre, Rondônia, o centro-oeste, é uma região que está merecendo atenção, muita atenção, porque ela está sofrendo um impacto muito grande decorrente das represas do Rio Madeira, Giral e Santo Antônio, que vão proporcionar energia abundante naquela região, decorrente da construção da rodovia interoceânica, e essa rodovia que está por ficar pronta, e quando isso ocorrer, o Brasil estará colocado na bacia do Pacífico, estaremos com acesso direto aos mercados da Ásia e enfim, toda a bacia do Pacífico, o oeste dos Estados Unidos e assim por diante. E com a abundância de mão de obra, a abundância de energia, que eu me referia, vejo que essa região, nós podemos considerar que será um segundo lance em sequência ao que foi proporcionado pela construção de Brasília, né? Todo esse avanço da sociedade brasileira, interiorização, agora eu acredito que nós vamos ter um outro avanço em direção ao centro-oeste, com enorme valorização destas áreas, Mato Grosso, Acre, Rondônia e Acre. Eu digo que há que se prestar atenção porque essa região está sofrendo esse impacto e ela não está sendo preparada para isso. A infraestrutura, os recursos humanos. Vejam que empresas que vierem a se instalar aqui nessa região, e certamente vai ocorrer em grande quantidade, né, aproveitando esse acesso à bacia do Pacífico, vão ter que trazer mão de obra qualificada aqui do Centro-Sul. E a população daquela região vai ficar assistindo e os benefícios não se horizontalizam. E a gente continua gerando desigualdades. Né? Continua gerando desigualdade. Então, por isso nós estamos colocando aqui uma brigada no Acre. Porque tem os bônus e tem os ônus. Né? Quando essa rodovia ficar pronta, a Ásia, a China, estará colocada dentro do nosso território. Com tudo que isso tem de bom e isso tem de ruim. Né? Pode trazer de problema. E complementando essa rede de sensores, de sistemas de comando e controle, todos os demais sistemas operacionais que eu vou depois abordar, explicar o que são os sistemas operacionais, ou seja, todas as outras unidades. Porque não tem sentido eu ter uma capacidade de vigilância em tempo real se eu não tenho a capacidade de resposta em tempo real. Se eu deteto um ilícito qualquer na fronteira e levo 8 dias para chegar lá com a minha tropa. Né? O mesmo ocorre no Centro-Oeste, se replica para o Centro-Oeste e se replica para o Sul. Então toda a nossa área, a nossa faixa de fronteira estará coberta por esse sistema. Esse sistema estará integrado ao CIVAM, que já existe, né, aqui a bordo da Amazônia. Ele é como se fosse um CIVAM da fronteira. Estará integrado ao SISGAS, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Estará integrado ao sistema da Polícia Federal. Estará integrado ao sistema de controle do espaço aéreo, controle de voo e o Comando de Defesa Aeroespacial. Então, uns sistemas de defesa, sistemas de vigilância totalmente integrados sob a coordenação do Ministério da Defesa. E para isso é essencial a questão do satélite. Nós estamos muito atrasados no satélite. Uma coisa interessante é que, para satélite, esse satélite de órbita geoestacionária, você precisa garantir um lugar para ele. E já não tem mais lugar. Já está virando comércio entre os países. Eu vendo o meu lugar para você, que os países mais desenvolvidos, lógico, se asseguraram, né, garantiram, tratado de garantia, mecanismos internacionais, a posse desses lugares, e hoje até isso a gente já tem dificuldade. Então nós temos que andar rápido com essa questão. Sistemas operacionais. Uma outra visão do CISFRON são 3 subsistemas. Um sistema de sensores, radares, veículos aéreos, enfim, todo tipo de sensor, interligados por um sistema de comando e controle, um sistema de comunicações que a gente denomina de um sistema de apoio à decisão. Né? As informações
são repassadas para cá, para os centros de comando e controle. Aqui se elabora os planejamentos e se transmite a ordem para a área operacional, que são os atuadores. Que nada mais são do que tudo que nós planejamos para a organização e o equipamento do Exército. Aqui, uma outra visão é que os sistemas operacionais, todos os sistemas operacionais deverão estar contemplados, deverão ser modernizados também. Quais são os sistemas operacionais? Esse que aqui está. Comando e controle, defesa antiaérea, apoio de fogo, manobra, logística, inteligência, mobilidade e contramobilidade. Qualquer unidade operacional, ela tem esses 7 sistemas funcionando dentro dela. Tá bem? E como é a dinâmica do combate? A dinâmica do combate é: eu me desloco para uma posição privilegiada para poder atirar e atiro para poder me deslocar. Então, para isso eu preciso, primeiro, do sistema manobra, que são os meios de mobilidade. Aviões, helicópteros, barcos, enfim, sistemas de transporte, blindados, não blindados, tanques de guerra e assim por diante. Esse é o sistema manobra. É o que me leva e me traz. Existe manobra, essa mobilidade ela pode ser estratégica, se eu quero sair daqui de São Paulo e ir para um teatro de operações como Centro-Oeste, ou para a Amazônia, ou para o Sul, essa é uma mobilidade estratégica. Se eu estou lá no Mato Grosso, no Centro-Oeste, e me desloco lá dentro, é a mobilidade tática. Alguns meios me proporcionam mobilidade estratégica. Helicóptero, avião, por exemplo, viaturas blindadas sob roda, eu posso fazer grandes deslocamentos rapidamente. E outros me proporcionam só a mobilidade tática, como um tanque, por exemplo. Né? Eu ando poucos quilômetros por dia, e até porque a logística é muito pesada, né, para a gente movimentar tanques de guerra. Outro sistema é o apoio de fogo, como eu disse. Eu me desloco para atirar, produzo o efeito que eu pretendo, e aí atiro, e aí me desloco novamente. Então, em todos os sistemas de artilharia, de foguetes, de canhões, de mísseis, e assim por diante. Para fazer isso, eu preciso ter o que se chama consciência situacional. Eu preciso conhecer as condições, tudo sobre o meu oponente, sobre o inimigo, sobre o terreno, condições meteorológicas, população civil, sobre a infraestrutura, enfim. Isso tudo eu obtenho por meio de um sistema de inteligência. Esse sistema de inteligência tem que estar ligado por um sistema de comunicações que nós chamamos de sistema de comando e controle. É o que interliga todos os comandos, vamos dizer assim. Essa gente toda precisa comer, né? Precisa se vestir, precisa de munição, precisa de combustível, precisa de saúde, atendimento de saúde, né? Socorro, enfim. Isso é o que nós chamamos de o sistema de logística. As guerras modernas têm sido ganhas aqui, pela logística. Guerra do Golfo, guerra do Iraque. Quem ganhou foi a logística. Tá? Operações logísticas extremamente complexas. A defesa antiaérea, para eu ter liberdade de ação, para me movimentar, eu preciso ter uma proteção aérea. Essa proteção aérea é proporcionada em 2 níveis. Pela nossa força aérea e também pelos meus meios. Né? São mísseis, radares, esse aqui é um míssil portátil, canhões antiaéreos também. Complementando isso, o sistema de mobilidade, contramobilidade e proteção, que são proporcionados pela engenharia militar. Se eu vou me deslocar, provavelmente o inimigo vai derrubar as pontes, vai fazer cratera nas estradas, vai lançar campos de minas, né, e eu preciso restaurar isso para poder me movimentar. Então, essa é a mobilidade. Contramobilidade é o que eu faço em relação ao inimigo. E proteção são os meios de proteção, de casamatas, de abrigos, enfim, proteção da população e assim por diante. Então, esses são os sistemas operacionais que o nosso Exército está vivendo um momento muito difícil, porque nós estamos com uma defasagem tecnológica de 40 anos. De 40 anos. Os nossos equipamentos, as concepções dos nossos equipamentos são de 40 anos. Eu costumo dizer o seguinte: eu estou ministrando essa palestra aqui com equipamento e programas que não tem mais do que 5 anos. Mas o nosso soldado está usando um fuzil de 40 anos.
as nossas viaturas, as nossas unidades de blindados, né, de tanques, etc., é tudo no mínimo com 40 anos. Isso no Exército não nos inviabiliza. Vê como a gente se acostumou com essa situação. Foi um largo período de estiagem orçamentária e que a gente ficou, vamos dizer, matando um leão por dia, tentando sobreviver. E assim o Exército, e como somos um país em que não há aquela percepção clara de ameaça, né, essas coisas foram sendo empurradas com a barriga. E eu digo que nós somos prisioneiros, essas coisas são consequência das nossas qualidades. Um senso acendrado que nós temos de responsabilidade perante a sociedade, cumprir as obrigações, e a gente não diz não. A gente não diz não, com isso a gente vai se esgarçando. Vai se esgarçando. Para vocês terem uma ideia, quando houve aquela enchente lá no Nordeste, em Maceió, em Alagoas, o batalhão de infantaria de Alagoas tinha 2 caminhões só. Para vocês terem uma ideia. Um batalhão com 800 integrantes. Todo o Nordeste tinha 40 caminhões só. Então é uma situação extremamente séria que a gente está vivendo em relação a isso. O cronograma de implantação, o ano A, vamos dizer assim, foi esse ano de 2010, em que foi feita a concepção do projeto e foi licitada o plano básico do projeto. Ganhou uma empresa nacional, a TEC, que é a mesma que planejou o CIVAM, né, e está também planejando o CISGAAS. Neste ano eles vão nos entregar o projeto piloto, depois nós vamos iniciar a implantação pela Amazônia, o Centro-Oeste e depois o Comando Militar do Sul. O CISFRON tem capacidade de trazer enormes benefícios para o país, né, e para as Forças Armadas. No campo político, por exemplo, fortalece a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, vai ser um instrumento de integração regional, porque ele é double face, né? Então, ele será disponibilizado para os países vizinhos, para nós fazermos trabalhos conjuntos nas faixas de fronteira. Uma ferramenta de cooperação militar com as Forças Armadas dos países vizinhos, uma forma de nós nos aproximarmos deles, e justiça seja feita, temos excepcional relacionamento com todas as Forças Armadas sul-americanas, principalmente na Amazônia. Eu servi lá há muito tempo e a gente tem reuniões anuais envolvendo os comandos ali que servem imediatamente junto à fronteira, né? Um ano aqui e o outro ano lá. Então a gente tem uma interação permanente. Às vezes, unidades em locais muito remotos, há uma ajuda mútua ali, muito grande. Aquela coisa de vizinho que me dá uma xícara de açúcar, me empresta uma xícara de açúcar, faltou gás. Então a gente vive isso também na fronteira e a cooperação é excelente. Aumenta a presença do Estado. Aquela estratégia da presença que eu me referi, ela precisa ser qualificada, né? Ela concretamente tem que trazer mais benefícios para a população. Isso o CISFRON vai nos proporcionar. É uma resposta à pressão internacional sobre a Amazônia, depois eu vou explicar por quê. E vai exigir atuação integrada de órgãos do governo, né? Na Amazônia, para tratar dos assuntos da Amazônia, o Exército é uma ferramenta só, né? O Exército não substitui FUNAI, não substitui IBAMA, não substitui INCRA, não substitui Polícia Federal. Nós damos suporte para esses órgãos atuarem. No que diz respeito à Amazônia mesmo, aumenta a nossa capacidade da preservação ambiental, de proteção à biodiversidade, combate aos ilícitos ambientais, quantidade de contrabando de espécies vivas é enorme, dificílimo da gente detectar, né? E a nossa capacidade de proteção às populações indígenas também. Uma influência grande na segurança pública, porque aquela lei complementar 97, ela deu ao Exército responsabilidades, deu o poder de polícia, inclusive, de combater os crimes transnacionais na faixa de fronteira. E nós não tínhamos ferramentas para fazer isso com eficiência. E temos sido cobrados. Narcotráfico, as armas estão entrando pela fronteira. E o Exército não está fazendo nada. Então, ele vai nos proporcionar maior eficiência para a atuação, tanto quando o Exército atua, quanto também para a gente proporcionar, oferecer suporte à Polícia Federal e às polícias estaduais também. Todo tipo de ilícito transfronteiriço, combate ao crime organizado. Isso vai ter influência na segurança dos grandes centros urbanos, né?
controle à imigração ilegal. Aqui até a expressão não é combate, seria controle, né? E com reflexo, inclusive, na segurança dos grandes eventos esportivos que estão por vir aí. Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, isso tudo que a gente já começa a ficar preocupado, né? Porque esses eventos têm um potencial muito grande de mudar a percepção do mundo com relação ao Brasil, né? Mudar o nosso status, e já está começando a ficar desconfortável, né? Porque a gente não vê as coisas acontecerem. E hoje, por exemplo, quase um colapso nos aeroportos todos. Isso que o tempo estava bom hoje, né? A população, de uma maneira geral, com a melhora da estratégia da presença e atuação dos órgãos de governo, a melhoria da qualidade de vida, amplia a presença do Estado junto a essas populações, aumenta a percepção de segurança, que é fundamental. A percepção de segurança, ela é tão importante quanto a segurança, não é? Porque é a questão do medo. Vejam que esse evento na escola de Realengo, em termos estatísticos, ele é insignificante. No Brasil morrem 50 mil pessoas por ano vítimas da violência. Lá morreram 12 ou 13. Mas o impacto está exatamente na percepção de segurança, na insegurança. Qualquer mãe que tenha filho em colégio, tenho certeza que está preocupada, né? Então essa questão da percepção da segurança é importante. E empregar recursos de tecnologia da informação, comunicações, em atividades como telesaúde, ensino à distância, etc. Só como curiosidade, o Colégio Militar de Manaus desenvolveu um programa de ensino à distância, de 2º grau, para atender os filhos dos militares que estão na fronteira. Isso agora, por meio de um convênio com o Ministério da Educação, foi estendido a toda a população da faixa de fronteira. E são cerca de 150 mil pessoas que estão sendo atendidas por esse programa. Então vejam que, e o gargalo que nós temos é de estrutura, né? É ordem técnica. Então vem aumentar, melhorar as condições para isso. Do ponto de vista da economia, geração de emprego na indústria nacional de defesa, ele é um projeto que tem um enorme componente tecnológico, essencialmente tecnológico esse projeto, e assim como o Civan ele mudou o patamar tecnológico da Força Aérea, nós imaginamos que ele vai mudar o patamar tecnológico do Exército. Geração de empregos e proporcionar exportação de serviços também. Para o Exército, também vai se beneficiar, né? Aumenta a nossa capacidade de vigilância e monitoramento, a efetividade da estratégia da presença, vai aumentar a nossa capacidade de apoiar operações de garantia da lei e da ordem, né? Ações de segurança pública e as ações subsidiárias, que são, por exemplo, defesa civil, atendimento a emergências, coisas desse tipo. Vai proporcionar um salto tecnológico ao Exército e é um reforço da imagem do Exército perante a sociedade. Esse é algo que tem nos preocupado muito. Aqui abrindo o jogo, né? As pesquisas de opinião, todas indicam, colocam sempre as Forças Armadas em primeiro lugar no índice de confiabilidade da população brasileira. Disputando com a Igreja, até recentemente, as Forças Armadas têm estado em primeiro lugar. Mas, há um século atrás, as Forças Armadas, o Exército principalmente no Brasil, era referência em planejamento estratégico, administração e gerência, engenharia, ciência e tecnologia, até coisas mais simples como música. As bandas militares são responsáveis pela interiorização da música no Brasil. Atividade física, treinamento físico, surgiu no Exército. A primeira escola foi a Escola de Educação Física do Exército. Foi um embrião de toda essa capacitação física. Enfim, hoje o Exército já deixou de ser referência. As Forças Armadas do mundo deixaram de ser referência. Porque com a revolução tecnológica, e como as Forças Armadas são instituições fechadas, com uma cultura muito forte, muito adensada, elas não tiveram capacidade de acompanhar essa evolução. E as Forças Armadas começaram a ter problemas dentro da sua sociedade e no cumprimento das suas missões. Daí surgiu a ideia de iniciar um projeto de transformação que eu vou abordar em seguida. Aqui, além do CISFRON, nós temos 5 grandes projetos em andamento. O Sistema de Vigilância de Fronteira, o Projeto Guarani.
Guarani é o nome de um blindado novo, que vem substituir o Urutu. É um blindado sobre rodas que está sendo desenvolvido em parceria do Exército com a empresa Iveco, Fiat Iveco, ali em Belo Horizonte. Vai ser uma linha de blindados. Estamos começando por um blindado bem simples, de 6 rodas, passar depois para um de 8 rodas, e depois, se for o caso, ainda blindado sobre lagartas. À medida que formos desenvolvendo, incorporando tecnologia, e a nossa indústria nacional for se capacitando a isso também. Quando se desenvolve um blindado Guarani, há que se entender que hoje um tanque de guerra ele tem 4, 5 computadores dentro dele. Ele é operado, a complexidade de operação é quase a mesma de um helicóptero ou de uma aeronave. Né? Então, ele tem vários sistemas ali dentro, e os sistemas de armas, sistemas de comando e controle, os sistemas de radar, de detecção, enfim. É uma complexidade tecnológica muito grande. E todas essas tecnologias são duais, logicamente. Né? E isso oferece oportunidade, então, para que a indústria nacional vá se capacitando e participando. Hoje nós temos 3 grandes grupos, se caracterizando 3 grandes grupos de defesa no Brasil. O primeiro é constituído pela Embraer, naturalmente, né? E a Embraer abriu agora uma nova razão social, a Embraer Defesa, adquiriu algumas empresas nacionais importantes, pequenas, mas dotadas de tecnologia importante, como a ATEC, como a Orbisat, que fabrica radar. Hoje o Brasil é um dos 5 únicos países do mundo que fabrica radar. Então o primeiro grupo é esse da Embraer. O segundo grupo é o da Odebrecht. Odebrecht, desde a participação deles no projeto submarino, ela também abriu agora a Odebrecht Defesa, fez aquisições no Brasil, na empresa Mectron, fez associação com empresas internacionais. E o terceiro grupo é o da Andrade Gutierrez Oi, associada com a Thales francesa, que é o grupo exatamente que está desenvolvendo o projeto do satélite. A Oi quer lançar um satélite para sua operação, mas a operação comercial somente não dá sustentação ao satélite. Então eles estão oferecendo essa parceria com o Ministério da Defesa. O sistema de comando e controle, porque o CISFRON a gente pode considerar como um grande sistema de comando e controle estratégico, mas naqueles sistemas operacionais, as unidades do Exército precisam ter sistemas de comando e controle, de rádios e etc. Um sistema de defesa antiaérea, porque a defesa antiaérea é muito importante para a dissuasão, muito importante, e o que nós chamamos também de necessidades emergenciais. Eu já fiz referência a que os nossos equipamentos sofreram um processo de sucateamento muito grande, de obsolescência muito grande, e muitas faltas nós temos. Então, nós estamos trabalhando no sentido de recuperar isso. Isso tem um efeito muito sério, esse estado que eu me referi. Por quê? Porque desprofissionaliza o militar. Um profissional militar, um sargento, um oficial, vai para a unidade, servindo unidades, e ele não tem o equipamento para exercer as atividades normais de uma unidade, fazer o seu adestramento, o seu preparo, treinar o seu soldado, ele está deixando de ganhar vivência naquela atividade. E se ele não conseguiu ser tenente, ele não vai conseguir ser um bom capitão. Se ele não for um bom capitão, ele não vai conseguir ser um bom coronel. E se ele não for um bom coronel, ele não vai conseguir ser um bom general. E essa desprofissionalização, você não recupera rapidamente. Você compra o material, por exemplo, né, com um projeto de governo e tal, você compra canhões novos, tanques novos, etc. Mas para você recuperar essa capacitação profissional, e ela é complexa, ela não decorre apenas de habilidades técnicas, né, são uma série de princípios, e, enfim, áreas de conhecimento bastante ampla, demora um tempo, às vezes uma geração. Então essa é uma preocupação muito grande que nós temos em relação a isso aqui. E o Brigada Braço Forte é um projeto que nós elaboramos com vistas a estarmos aptos para cumprir, atender qualquer emergência por ocasião dos jogos Copa do Mundo e Olimpíada. Porque até agora ainda não se definiu o planejamento da segurança, mas nós já estamos preparando, porque sabemos que a única instituição que tem
presença em todas as sedes das Copas do Mundo, com efetivo, com estruturas de comando e controle, com capacidade de planejamento e assim por diante. Então, estamos nos preparando desde já e, logicamente, nos habilitando a receber recursos, né, que eventualmente venham a ser distribuídos com esse fim específico. Então, rapidamente eu passei esse contexto, mas o mais importante que eu queria destacar, em relação ao que eu mostrei aqui, é que está em curso no Exército um processo chamado de processo de transformação do Exército. O que quer dizer isso? A evolução de uma instituição armada, das Forças Armadas, ela pode ocorrer em 3 níveis. Primeiro, a adaptação. A adaptação é o que a gente faz todos os anos. A gente pede um orçamento de investimento de 3 bilhões, recebe 1,5 bilhão, mas metade disso é contingenciado, então a gente tem que se adaptar para cumprir as missões que são impostas, as missões que decorrem aí da Constituição e outras leis. O segundo é a transformação, o segundo é modernização. O que é modernização? É eu comprar um equipamento novo para cumprir as missões que eu sempre cumpro. Mas nós precisamos de transformação. Por que transformação? Novas capacidades para cumprir novas funções, novas missões. Isso implica mudança de concepção política, estratégica, doutrinária, tecnológica, de gestão e assim por diante. Até o ano 2020, o Brasil será a 5ª economia do mundo, ator global. Nós temos que ter forças armadas com capacidade de, se eu fizer assim, eu colocar uma brigada na África, por exemplo. Na América Central, em qualquer país da América do Sul, para integrar uma coalizão, para o Brasil ter voz ativa, para proteger os seus interesses. E o que acontece conosco? Nós ficamos estagnados com um exército de concepção de Segunda Guerra Mundial. Por quê? Segunda Guerra Mundial, essa concepção de guerra, de era industrial, de guerras de longa duração, de ocupação de grandes espaços, de conquista e controle de recursos naturais. Uma guerra em que ela vai se anunciando, eu tenho tempo de fazer a preparação. Em que o Exército trabalha no seu dia a dia não para produzir operacionalidade, mas sim para produzir recursos mobilizáveis. Então, nesse tipo de guerra, o maior poder de combate é obtido por meio da mobilização. E o que acontece hoje? As guerras são instantâneas. As guerras duram horas, às vezes dias. Eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Eu tenho que ter algo chamado prontidão, ou seja, eu faço assim e já estou pronto para me deslocar. E a sociedade tem o direito de exigir isso. Nós somos um exército de 190 mil homens, integrantes, homens e mulheres. Nós tivemos um enorme esforço para colocar mais um efetivo no Haiti. Quando houve o terremoto no Haiti, nós temos o comando da Força de Paz no Haiti, e a maior parte do efetivo é nosso. Nós temos lá mais ou menos 1.000 militares. Imediatamente tivemos que mandar mais 1.000, tivemos dificuldade para isso. E aí nos demos conta como está nos faltando prontidão. E hoje, além do Haiti, nós estamos no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Então eu tenho um efetivo de 190, mas gente pronta, preparada mesmo para cumprir esse tipo de missão, operando equipamento, esse equipamento com tecnologia, enfim, preparado psicologicamente, nós estamos já tendo dificuldade. Então nós temos que promover este salto, essa mudança no Exército. Mudanças na atividade fim, nas operações, na capacidade operacional, na doutrina, mudança nos seus recursos humanos e mudança na gestão do Exército. Esse é o principal projeto que o Exército desenvolve hoje em dia. É uma mudança conceitual. A gente costuma dizer que o exército que nós temos, esse da concepção antiga, é como se fosse um gato. E não adianta eu engordar o gato. Eu preciso de uma onça ou um tigre. Né? Então tem que fazer uma mudança estrutural. Existem 2 histórias da história militar, né? 2 episódios da história militar que mostram bem isso. O primeiro vem da cavalaria polonesa. Quando a Polônia se tornou independente ao final da Primeira Guerra Mundial, ela ficou 170 anos, mais ou menos, ocupada. Mas sempre ela preservou a sua cavalaria.
Era um corpo de 70 mil militares e era a elite do exército polonês. Altamente adestrado, com espírito de corpo, coesão, com disciplina, enfim. E sempre com equipamento novo, né? Lanças novas, cavalos novos, ferraduras, etc. E foi assim que eles entraram na Segunda Guerra Mundial. E em um dia, na invasão russa, todo esse corpo foi dizimado, né? Então, nossa preocupação é essa. Será que nós não estamos nos transformando numa cavalaria polonesa? Temos que ter esse cuidado. Isso acontece com os exércitos com muita frequência. E aí eles são prisioneiros das suas virtudes. Disciplinado, com espírito de corpo, com coesão, né, com orgulho profissional, com seus valores íntegros. Enfim, mas a sua capacidade operacional ela fica mascarada por conta disso. E o outro exemplo que mostra essa necessidade de transformação, ou como se faz uma transformação, essa mudança de paradigma, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o general Guderian, do exército alemão, começou a estudar como foi o desempenho dos blindados, dos tanques, na Primeira Guerra Mundial. A primeira guerra em que os tanques foram utilizados. E ele estudou muito livros escritos por um general francês que era o de Gaulle. De Gaulle tem 2 livros fantásticos. Por um exército profissional e o fio da espada. Por um exército profissional, o de Gaulle mostra a importância das forças blindadas e da importância de abandonar aquela postura defensiva que levou os franceses a construir a linha Maginot, né, que a guerra tinha que ser de movimento, a guerra tinha que integrar o tanque, tinha que integrar com o avião, muita mobilidade, etc. e tal. Os franceses ignoraram aquilo. O Guderian leu os livros do de Gaulle. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, os aviões alemães não eram melhores que os franceses e os ingleses. Os tanques alemães não eram melhores. O armamento alemão não era melhor. No entanto, ele mostrou que a essência da transformação não é o equipamento novo. É uma nova maneira de você usar as ferramentas que você já tem. Então isso mostra a essência da transformação e a essência desse processo que nós estamos transformando no Exército. E um outro problema que nós vivemos é o seguinte. Há 35 anos que o orçamento é muito menor do que a nossa necessidade. E isto não vai mudar. Então nós temos que dimensionar o Exército a essa limitação. Ou seja, nós temos que trocar quantidade por qualidade. Agora não pensem que isso é fácil, porque é a mudança de paradigma que se fala, né? Mudança de paradigma. São hábitos, concepções muito antigas, enfim. É como você dizer para um general polonês que ele não tinha mais que usar o cavalo, ele ia ter que usar um tanque. Para ele é um desespero. Aí você sabe por que os tanques antigos, os primeiros tanques, eram tão grandes? Porque sempre os cavalarianos queriam colocar o cavalo dentro do tanque. Isso é uma brincadeira. Tá bem? Mas, enfim, era isso que eu queria transmitir. E mais uma vez agradecendo a todos pela paciência, né, na hora do almoço, por terem me ouvido. E estamos às ordens para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos já passar diretamente a algumas perguntas e discussões. Pode sentar aqui. Pode. Eu esqueci de dizer no começo, mas esse evento tem o co-patrocínio, digamos assim, do Instituto de Relações Internacionais aqui da USP. E o Peterson, que ele está lá atrás, no observatório tem um grupo de trabalho de defesa que basicamente é coordenado e executado e planejado por ele, certo? Então, ele que articula, digamos assim, as questões relativas a como nosso foco é inovação e defesa, ciência, tecnologia e defesa. Bom, vamos lá. Então temos 2 aqui. Eu só pediria para que se identificasse por causa da transmissão da internet, já temos 3, e eu gostaria de fazer uma pergunta que não é temática, se é possível, se o senhor autoriza de deixarmos a gravação dessa palestra no site, para que pessoas depois possam acessar. A gravação e os...
E os próprios slides também estão... Perfeito, está ótimo, obrigado. Tem gente que não gosta, até hoje nós não tivemos nenhum expositor que não tenha deixado, mas é nosso dever perguntar. Tá. Eu vou passar aqui. Mais assim? Depois o Guilherme. Tá desligado? Vê se eu fiz alguma bobagem aqui. Tá bem. Eu quero chamar a atenção. Por favor, no microfone, por causa da gravação. O microfone está funcionando? Mas eu quero chamar a atenção de alguns detalhes. Em primeiro lugar, parabéns pela magnífica e professoral apresentação que Sua Excelência, o General Vilas Boas, nos brindou. Meus parabéns. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção para um detalhe que não foi mencionado aqui. É o seguinte: no currículo do general consta uma atividade a qual, durante o tempo do presidente Fernando Henrique, ele desenvolveu uma assessoria, um gerenciamento, não sei, na distribuição de cestas básicas no Nordeste. Coisa que duvido que algum brasileiro daqui do Sul tenha noção da coisa. Com a invasão da cesta básica, da Bolsa Família, com a invasão da Bolsa Família, a coisa tomou um outro vulto, uma outra imagem. Finalmente, eu quero também, aliás, não finalmente, mas eu quero chamar a atenção o seguinte: para um indivíduo com o preparo do general Vilas Boas, a gente pode fazer uma analogia. 2 estrelas, que é o primeiro passo de general, na minha cabeça corresponde a 2 PhD. 3 estrelas são 3 PhD formados. E 4 estrelas da mesma forma, 4 PhD. Um outro detalhe também que vale a pena mencionar é o seguinte: na época que o Brasil entrou na Segunda Grande Guerra, através da FEB, a mobilização foi uma coisa completamente desorganizada. Soldados que foram para a Itália com doença venérea, problema de dor de dente, falta de fardamento, falta de proteção contra o frio e assim por diante. Então a mobilização para fazer o que nós aspiramos, principalmente os militares, a mobilização é uma coisa que depende muito de toda essa explicação que foi dada. É uma vergonha, desculpe a expressão, a gente ouvir alguém dizer que nós estamos 40 anos atrasados em relação ao que deveria ser. Eu tenho um amigo dentro do Exército que foi comandante de uma central de manutenção em Curitiba. Ele tinha R$1.000 por mês por unidade para manutenção dos seus tanques. A maior parte do nosso equipamento é equipamento já usado. E, infelizmente, a política levou a essa situação mostrada aqui. E se houver uma mobilização hoje, como houve lá no Rio de Janeiro, Morro do Alemão, em termos nacionais, o Brasil afunda. Eu fiquei abismado em saber que a Marinha tinha capacidade de dar o suporte que foi dado. Agora eu faço um comentário. E por que parou aí? Ok? Falta de capacidade, falta de não sei o quê. De maneira que, desculpe pela extensão do meu comentário, mais uma vez, parabéns, general, e continue contando com
os seus admiradores. Obrigado, Mar. Essa questão do PhD... General, desculpe, só vamos pegar um conjunto, porque nós temos pouquíssimo tempo, daqui a pouco nós vamos ser desalojados aqui da sala, que vai ter aula aqui. Tem algumas que vieram pela internet, mas tem o Guilherme, tem o Rafael e tem o seu nome que eu não... Tá, vai levar o microfone. Tanto faz. Enquanto chega ali, eu leio duas que chegaram pela internet, porque a gente aqui não tem muita percepção, mas tem mais ou menos uns 200 ouvintes, ou internet espectadores, não sei qual o neologismo para isso. Então, uma pergunta de Laura Parente, em relação à informação do general de que os novos sistemas terão de desenvolvimento próprio, desculpa, 3 questões. 1. Onde e por quem foram desenvolvidos os sistemas atuais? Então, 2. Por que essa decisão de desenvolvimento próprio agora? 3. Quem são os atores envolvidos na concepção e desenvolvimento desses novos sistemas? Aí eu passo para o Guilherme, daqui a pouco eu leio a segunda. Guilherme, faz favor. Bom dia, general. Meu nome é Guilherme. Sou estudante da pós-graduação aqui do departamento da Poli. Faço parte do Laboratório de Gestão de Inovação que o professor Salerno coordena. Bem, como o professor apresentou, historicamente as Forças Armadas têm sido utilizadas para contribuindo para o fortalecimento das indústrias dos países, tanto do tecido industrial como da capacitação tecnológica dessas indústrias. Isso seja através do poder de compra das Forças Armadas, que é o poder de compra do governo, ou seja através do próprio desenvolvimento de tecnologias diretamente. Aqui no Brasil não foi diferente, acho que o caso mais emblemático é a Embraer, mas o Exército teve casos. No passado teve a Engesa, outras empresas que no passado tiveram bastante importância na indústria, que acabaram acabando. Mas com a ENA, né, com a Estratégia Nacional de Defesa, parece que isso foi retomado à cartilha do governo como uma política de defesa, como o senhor apresentou. Mas isso surge alguns problemas que eu venho acompanhando, alguns debates sobre política tecnológica para o setor de defesa, que seria o balanceamento entre suprir as demandas imediatas das forças com as suas características e imputar a essas demandas problemas de política industrial, desenvolvimento industrial, que não seriam necessariamente das forças, mas que acaba sendo acarretada e acaba dificultando o diálogo entre as Forças Armadas e o setor industrial. Acredito que também o caso mais emblemático seja da compra dos caças da Força Aérea, que parece que a Força Aérea optou por um modelo, o governo, por conta da política industrial, optou por um outro que não cabe no orçamento da Força pela operação, mas outros exemplos que eu acompanho em fóruns, por exemplo, de discussões militares, dos helicópteros comprados da Embraer, que parece que parte dos militares preferiam comprar os helicópteros americanos, Black Hawk, que são muito mais eficientes e mais baratos de operação e manutenção. Existe, então, esse debate, né, entre as forças militares e o governo em termos de definir estratégias para políticas industriais e tecnológicas usando o poder de compra das Forças Armadas. Então, queria saber do senhor se existe um critério de seleção nesses grandes programas que o senhor apresentou, de seleção de setores industriais onde há competências industriais já estabelecidas que o Exército pode ajudar a fomentar, ou se existe, se não há essa discussão e é uma questão que vem do governo e o Exército não tem participação na escolha dos seus parceiros no que compra do exterior ou no que desenvolve internamente junto com empresas nacionais. Eu vou passar para o Rafael. Desculpa, o Rafael passou aqui. Então, o nosso colega aqui de verde, enquanto o microfone chega lá, eu leio a outra pergunta que veio para a internet, que eu acho que, bom, na minha opinião, o senhor já respondeu, mas em todo caso, é um internetico que não está identificado, mas que a consideração é a seguinte: cerca de 70% dos gastos das Forças Armadas é com pessoal. O Exército não planeja repensar seu projeto de força para investir mais em qualidade do que em quantidade? Que foi um pouco o final da sua exposição, certo? Por favor, se identifique. Bom dia, general. Eu sou Augusto Malaman, sou aluno do primeiro ano de graduação de Relações Internacionais aqui na USP. Eu tenho 3 perguntas
mais leigas e objetivas para o senhor. Eu não consegui entender exatamente no ponto em que o senhor falou sobre o desenvolvimento da nova conjuntura na Amazônia, por exemplo, com a necessidade de mão de obra mais especializada na região, devido à migração de empresas, etc., eu não entendi qual exatamente seria a participação do Exército ou das Forças Armadas no geral no desenvolvimento dessa questão. Seria algum tipo de projeto educacional, alguma coisa assim, já que a questão foi a mão de obra qualificada na região. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer já que a sua exposição foi bastante detalhada quanto às estratégias específicas das Forças Armadas nesse plano novo, eu queria que o senhor desse alguma maior especificidade quanto ao trato com o problema da imigração ilegal. Porque foi apenas citado ali como um dos pontos relacionados ao projeto, mas eu tenho um interesse maior nesse ponto, gostaria que o senhor elucidasse um pouco maior aí. Eu consegui entender bastante os motivos dessa operação ou estratégia, não sei bem como definir, na região norte, e eu consegui pegar bastante a sua explicação sobre isso, mas eu não entendi exatamente qual a aplicabilidade dessas novas estratégias na região centro-oeste e sul. Eu gostaria também que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso. Desculpa se as perguntas forem básicas demais, mas era isso. Obrigado. Agora a última, acho que não tem mais escrito, que é a minha. Por algum motivo, a minha inserção da universidade, eu estou aqui na Escola de Engenharia desde 83 como docente. Mas eu conheço grupos que fazem algumas pesquisas ligadas à Marinha, tem o escritório naval aqui na Poli, isso facilita. Tem grupos que fazem um pouco de pesquisa ligados à aeronáutica, do que eu conheço, a Marinha é mais ativa aqui, mas eu não conheço sobre o Exército. A Marinha tem centros de pesquisa lá na Ilha do Governador, né? A aeronáutica tem, de certa forma, o CTA, o apoio histórico com a Embraer, faz encomendas para a Embraer, um pouco mais restrito, mas eu gostaria que o senhor nos mostrasse, explicasse um pouco quais são as estruturas do Exército para essa relação de ciência e tecnologia, obviamente para as Forças Armadas, né? Para as Forças Armadas não, para a Força Exército, especificamente. Seria isso. Obrigado. Esse aqui está melhor? Bom, eu vou responder não necessariamente na ordem, tá? Com relação à questão previdenciária, alguém perguntou, a internet. Mais de 70% do orçamento das Forças Armadas é para pagamento de pessoal, né? Nós temos algumas distorções na legislação. Bom, primeiro é o seguinte. O Ministério da Defesa, diferente de outros ministérios, a parte previdenciária fica a seu cargo, né? Então, por isso que gera esses números com essas características que nós referemos. Outros ministérios não têm este encargo. De qualquer forma, nós temos ainda resquício de leis, de regulamentações antigas que oneravam muito a carga previdenciária. Leis estabelecidas num contexto em que não havia esta preocupação, né, com relação à longevidade das pessoas, esse tipo de coisa. Então, hoje, nós ainda temos vivas pessoas que são pensionistas da Guerra do Paraguai, por exemplo. Então, uma série de coisas que estão sendo abolidas e que paulatinamente vão modificando isso. De qualquer forma, há um problema estrutural nas forças. Há um problema estrutural. A quantidade de pessoal militar, profissional, está muito grande para o contexto da força, né? Toda a estrutura da força. Nós temos que diminuir, estamos trabalhando nisso aí, para diminuir este pessoal e compensando com
a presença de civis, presença de estagiários, presença de empresas com terceirização e atribuindo a outros setores da sociedade responsabilidades que até então eram nossas. Esse é o principal trabalho que nós temos que fazer. Conforme eu disse, a tendência moderna é militar fardado é para ir para a guerra. O resto tudo é feito por esses outros setores, conforme eu me referi. Então, esse é um problema sério que nós temos realmente, estamos começando a atacá-lo efetivamente, que vai demorar um tempo ainda para a gente reverter isso. Bom, do ponto de vista de equipamento da força, há um aspecto muito importante que está se modificando agora por meio de novas leis que estão tramitando no Congresso, com vistas a proporcionar dos recursos orçamentários para investimento, ou seja, para os programas, alguma regularidade, previsibilidade e continuidade. Este é o mais importante. Quando eu compro um equipamento, vamos imaginar que eu compre um helicóptero, ou que eu compro um tanque, ou que eu compro um canhão sofisticado, eu compro um ciclo de vida. Eu sei que aquilo vai durar 20 anos, ou seja, é um projeto de 20 anos. Então eu tenho que ter uma continuidade nisso. Os empresários entendem isso, quer dizer, eles precisam de uma demanda estruturada. Esse é o problema que nós sofremos. Um ano eu recebo um montante expressivo de recursos, aí no outro ano, por uma questão qualquer, né, isso não se repete e os projetos se inviabilizam. Então, com isso, se eu não consigo estruturar essa demanda, as empresas nacionais não conseguem se estruturar também, tanto do ponto de vista como capacidade produtiva, como também no desenvolvimento de pesquisas, e isso vai envolver também toda a área de acadêmica, a área de ciência e tecnologia, há sempre uma descontinuidade. E como eu não tenho essa capacidade de fazer aquisição dentro do país, eu acabo tendo que comprar fora, para compensar certas carências. Então foi uma pergunta que alguém fez, né? Eu acho que foi pela internet. Se compra aqui, por que está comprando fora, por que os projetos são agora? É porque agora houve uma mudança de estado de coisas, as coisas estão se alinhando, né? Está se buscando, tem havido uma interação muito grande com as empresas, e mais, está nos faltando ainda algo que é muito importante, que é a discussão política dos projetos militares. Nos Estados Unidos, por exemplo, um projeto de aquisição de um determinado tanque novo, ele é intensamente discutido no Congresso Nacional. Intensamente. Tem um parlamentar que era o relator daquela atividade e acompanha toda ela. Nós não chegamos a esse ponto aqui no Brasil. Isso para garantir para que toda a sociedade participe disso, todos os setores da sociedade participem disso. Isso implica, às vezes, até em desenvolvimento regional, né? Um parlamentar de um determinado estado se interessa muito porque a fábrica, né, que vai produzir aquele sistema, fica no estado dele. Então são concepções que a gente está caminhando para elas, mas ainda estamos um pouco longe. Então por isso essa dificuldade de nós temos essa coisa programada e estruturada. A questão da regularidade orçamentária, a questão da participação das empresas e a questão da participação da discussão política em relação a isso. Com relação à pergunta do Acre, eu queria destacar o seguinte, na parte de desenvolvimento, de mão de obra, o Exército, as Forças Armadas não tem responsabilidade nenhuma nisso aí. A nossa preocupação é a mudança dos problemas, o surgimento de novos problemas relativos à segurança. Segurança externa, segurança da fronteira e segurança interna, contrabando, narcotráfico, migração e etc. E com relação à migração, também não temos nenhuma responsabilidade com relação a isso. Isso não é atribuição das Forças Armadas. Provavelmente teremos que cooperar com isso, contribuir com a nossa infraestrutura. Uma vez o CISFRON instalado, nós teremos uma capacidade maior de vigilância, de acompanhamento, aí estaremos contribuindo com isso, mas não é uma contribuição, uma participação, uma responsabilidade específica das Forças Armadas. Com relação à contribuição do CISFRON para o Centro-Oeste e o Sul, ela é tão grande quanto para a Amazônia. Por exemplo,
nós temos 3 países produtores de cocaína, né, que são a Colômbia, o Peru e a Bolívia. O narcotráfico, a entrada de cocaína no Brasil, ela é muito maior nas áreas onde a fronteira é mais humanizada. Então, quanto mais humanizado, mais densa for do ponto de vista de atividades econômicas, sociais, etc., determinados tipos de problemas se intensificam. Aqui no Sul eu não tenho problemas relativos a biopirataria, por exemplo, narcotráfico, biodiversidade e etc. Mas eu tenho outros tipos de problemas. E vimos agora uma reportagem grande da Veja com relação às células terroristas, né, aqui nessa região. Então, problemas de natureza diferente, mas igualmente importantes, que exigem, né, nós aumentarmos a nossa capacidade de vigilância. Ok? Com relação às estruturas do Exército que participam de atividades de pesquisa e etc. Você colocou um dedo na moleira do Exército com essa pergunta, porque reflete, e até é um testemunho importante para nós, uma percepção de quem está por fora. O primeiro problema é porque, para quem está em São Paulo, porque o centro de gravidade da nossa atividade, nosso sistema de ciência e tecnologia, fica no Rio de Janeiro, né? O Instituto Militar de Engenharia, o Centro Tecnológico do Exército, o Campo de Provas da Marambaia, enfim, vários órgãos importantes na área de ciência e tecnologia ficam no Rio de Janeiro, enfim, naturalmente afastados e pouco conhecidos. Mas o Exército precisa aumentar a sua interface com ambientes civis. E esse tem sido uma das razões, né, da gente ter ficado defasado em algumas áreas. A gente precisa aumentar essa interação com a sociedade, no ambiente acadêmico, no ambiente de ciência e tecnologia, em todos os ambientes. E nós, por exemplo, no Exército, nós não temos uma estrutura de fomento industrial. A Aeronáutica e a Marinha tem. Estamos trabalhando para criar isso agora. E estamos planejando uma grande modificação no nosso sistema não só de ciência e tecnologia, mas todo o sistema de aquisições, né? E uma das principais aspectos a serem modificados é nós incorporarmos uma participação muito maior das empresas, da sociedade civil, muito maior. Essa parte de tecnologia, enfim, de fabricação, de produção, isso é essencialmente civil, né? O Exército entra principalmente com determinadas tecnologias específicas e com uma demanda estruturada, vamos dizer assim, e a sistematização, né? Alguém fez uma pergunta em relação ao estrangeiro, né? Até mesmo dentro do Exército nós temos gente que tem uma visão muito, muito estrita, quase xenófoba, né? Que tem que ser tudo nacional, que não pode ter participação de estrangeiro, enfim. E até usam como parâmetro a China, né? Essas coisas decorrem de um projeto de país e de longo prazo. Mas a nossa defasagem em algumas áreas ela é muito grande, que nós não temos como esperar a gente fazer todo o desenvolvimento aqui no país, não é? Então, necessariamente tem que haver esta interação, né, essa associação e essa cooperação. Vejo que na fabricação desse avião, um avião de transporte de tropa, né, avião de transporte, o C-390 pela Embraer, que é um avião que vai substituir os existentes, né, internacionalmente, como Hércules e outros aviões, né, consagrados, enfim, mas que estão com o seu ciclo de vida já expirando. A Embraer fez associação com várias empresas internacionais para poder produzir esse avião, porque hoje as tecnologias são tão sofisticadas que não tem como a gente criar um sistema de autarquia aqui, né, e querer fazer tudo. Impossível, é impossível. Por isso que a defesa ela não é um fim em si mesma, ela não pode ser uma estrutura, um sistema isolado dentro do sistema país. A defesa tem que estar integrada com a ciência e tecnologia. É legítimo que a área de ciência e tecnologia se desenvolva. É legítimo que empresários, né, se desenvolvam participando da defesa. É necessário que a defesa esteja integrada à diplomacia, né?
Porque os meus planejamentos estratégicos, em decorrência, os meus planejamentos operacionais, e em decorrência disso, os equipamentos que eu vou comprar, têm que estar coerentes com a minha postura política, com a minha diplomacia. Enlouquecendo a ideia, como exemplo, sim, se o Brasil resolve declarar guerra aos Estados Unidos, eu não estou preparado para isso. Quer dizer, é uma incoerência muito grande. Não é? Então essa coisa toda tem que ser integrada. Faz todo o pensamento nacional, e daí a importância dos civis da área acadêmica participarem da atividade de defesa, se interessem, se metam na atividade de defesa, porque o estarão fazendo com todo o direito e com toda a propriedade, e até é uma questão de responsabilidade de todos. Eu pergunto se ficou alguma pergunta sem ser respondida. Foi não? Boa tarde. Oi? Boa tarde, meu nome é Mariana, eu trabalho na Dupont do Brasil, na área de Kevlar, né, que é tecidos para blindagens. E você comentou sobre os carros, né, blindados que estão sendo feitos e os que já existem. Então eu queria saber assim, mas você pode falar quantos carros blindados já existem no Brasil e se vocês têm algum projeto para a renovação deles, para melhoria dos próprios carros, não a troca. A melhoria, porque a gente está trabalhando agora com o Spauline, né, que é aquela blindagem que você pode colocar no carro já existente, né? Esse projeto do blindado Guarani é um projeto de 20 anos. No total, se for todo o projeto for desenvolvido, serão 2.000 carros. Mas eu só vou ter esses 2.000 daqui a 20 anos. E eu tenho necessidades imediatas. Para suprir essas necessidades imediatas, nós estamos modernizando alguns dos blindados antigos que nós tínhamos, que é o caso do Guarani, do Urutu, do Cascavel, e também de um outro blindado para transporte. Ele não é tanque, é um blindado para transporte de tropa, de fuzileiros, que chama-se o M113. Então nós estamos com programas em andamento de revitalização e de modernização desses blindados. Eu não tenho agora dados para te passar relativo às quantidades, tá? Nem o andamento do projeto. Mas, enfim, eu te passo depois meu e-mail e eu depois, tá ok? Eu até te ponho em contato com o pessoal dessa área lá no Exército. Tá bom? Me desculpa não ter condições de te dar essa resposta, mas ela é técnica e eu não tenho todos os dados. Tá bom? Obrigado a você, mãe. Muito obrigado. Alô? Tá pegando? Deu. Muito obrigado, General Vilas Boas. Volte sempre. Né? Volto e chego na hora. Mas o senhor viu que o pessoal estava interessado e ficou. Daqui a pouco, às 2 horas, a maior parte aqui tem outras atividades. Isso não impediu que o pessoal aqui participasse.